Medo, drama, raiva, desespero, choque, ambivalência, vários conflitos grupais, políticos e religiosos. Tudo isso você vai encontrar no filme O Senhor das Moscas. Bem-vindo ao Psicologia em Cena. O Senhor das Moscas foi um filme, dirigido por Harry Roque, lançado em 1990. O filme foi baseado no best-seller de William Gold, com o título original Lord of the Flies. William Gold, ele foi aí um poeta e escritor inglês que lutou aí na Segunda Guerra Mundial, presenciou vários traumas aí provenientes da guerra e que talvez por isso ele tenha feito aí um livro que traz assim muita desesperança em relação à raça humana, que é isso que vocês vão ver. Eu não li todo, o livro, eu comecei a ler, mas eu tenho ele aqui em PDF, eu estou fazendo a leitura, não consegui terminar a tempo, mas me parece que esse filme ele se mantém aí fiel na maior parte aí da trama. Para a gente poder entender, o filme, nós temos aí que considerar essa trajetória de William Gold. Por quê? Porque nesse livro ele parece estar respondendo aí a Ilha do Coral, que foi aí um outro livro escrito, que traz o romance, de que a humanidade ela é muito boa e as crianças como símbolo, dessa bondade humana. E outro ponto também, o autor ele pode estar fazendo um contraponto à teoria de Jean Rousseau, trazendo então aí para essa trama crianças para representar a maldade humana, como se fosse então uma resposta, uma continuação aí desses trabalhos. Que Harry Roque ele resgata essa trama, no filme, o Harry Roque ele parece aí ser um diretor que ele gosta, de construir seus filmes baseados aí em livros, que trazem uma chocante realidade humana, a maior parte dos seus trabalhos foram baseados aí em livros, e os filmes eles trazem, esse apontamento sobre os acontecimentos perversos aí da humanidade. Inclusive, um dos seus trabalhos, que de muito sucesso, foi um documentário que ele fez sobre a África a partir de imagens da realidade. Antes de eu começar aqui a análise, eu quero então avisar que vai ter spoiler, então se você não assistiu o filme, se você não gosta, então assiste em outro momento, se você não gosta de spoiler. Então, resumidamente, o filme ele conta aí a história de um avião, que cai. As crianças são crianças tipo escoteiro, são crianças que estudavam, em uma escola militar e que sofrem um acidente. Todos os adultos, morrem e um aí fica ferido, mas ele acaba enlouquecendo depois. Então, só fica as crianças presas em uma ilha paradisíaca. Se trata então de crianças pré-adolescentes, um grupo relativamente grande, somente meninos, não havia meninas. As crianças elas precisam sobreviver e encontrar aí um jeito de serem resgatadas. Mas para isso elas terão que saber o que fazer quando não se tem nenhum adulto por perto para ditar as regras. O que vocês acham que vai acontecer? O nome do filme, O Senhor das Moscas, ele já traz aí grandes significados. Por quê? Porque esse nome na mitologia cristã, ele vai representar Beelzebub, ou Deus Zebu, aí uma variação do nome. Para o cristianismo aí moderno, o Beelzebub, ele é um dos nomes aí do diabo, Na demonologia cristã, ele é um dos 7 aí princípios, do inferno e a personificação aí do segundo pecado, a gula, tal como era visto aí na Idade Média. No dicionário infernal, ele é descrito aí como o príncipe dos demônios, o senhor das moscas, o da pestilência, mestre da ordem, Beelzebub ele é conhecido principalmente como o 4, por ser aí o 4º demônio, mais poderoso do inferno, curvando-se somente aí perante Lúcifer, ele seria então aí o irmão mais velho de Lúcifer, descendente aí dessa geração aí de demônios. Mas, eu não vou adentrar fundo aqui sobre o que é o Beelzebub, porque a análise ela não vai gerar em torno do nome, mas é mais pra gente entender esse resultado tão macabro, que traz essa representação do nome. Como em todo grupo, sempre emerge um líder, esse ele não poderia ser diferente. Cada membro ele vai representar um símbolo. O Ralph, que é interpretado aí por Balthazar Guerre, ele logo assumiu então a liderança democrática e tentando fazer com que todos participassem da tomada de decisão.
enfatizando com todo mundo aí o poder do coletivo, né, de estarem juntos, de resolver as coisas juntos. O Pig, ou Porquinho, né, como ele era chamado, que foi interpretado por Daniel Pipoli, ele se apresenta aí como a razão, a ciência, sempre promovendo aí soluções práticas e também se apresenta como porta-voz. Mas depois, né, ele não é mais aí ouvido pelo grupo, né, ele passa a ser usado como bode expiatório, né. O porta-voz, para quem não conhece, é aquela pessoa que fala publicamente por outro, né, assim como nós vemos na política, né, mas se tratando aqui de grupo, isso vai aparecer aí de uma maneira um pouco mais indireta, né, seria então aquela pessoa que fala aquilo que o grupo todo ele pensa, mas que na maioria das vezes as pessoas não têm coragem de falar, né, então, né, ele acaba assumindo isso. Só que em Pig isso só vai aparecer ali no início, porque logo depois ele muda, né, de figura, ele vira motivo de piada, passa a ser aí motivo de chacota, de humilhação, né, o famoso bullying, né, que a gente fala hoje, né. Isso pode ser interpretado aí de várias formas, né, eu vou tentar trazer aqui a luz de Pichon Rivière, né, quando nós falamos aí sobre o bode expiatório. Então, normalmente, o bode expiatório, ele carrega aí um fardo muito grande. No filme, o menino, ele recebe vários apelidos, ele é desvalidado sempre que ele tenta se pronunciar. E na vida real, nós também podemos ver aí os bodes expiatórios, né? Porque é toda aquela pessoa que acaba carregando, né, o depositário de todas as fraquezas do grupo, de determinado grupo. Seria aí uma espécie de lixo, então tudo aquilo que não me serve eu jogo aí, né, pro outro. Outro papel que vale a pena ressaltar, né, é o do Jack, que é interpretado por Chris Fern. Ele assume aí uma liderança autocrática, mas antes disso ele já se apresentava aí como sabotador. Ele aparecia de vez em quando se opondo aí indiretamente ao líder, né, que era o Ralph, no início do filme, e influenciando e incentivando também os outros, né, integrantes do grupo a discordar das regras que ainda estavam sendo construídas, então há uma certa rivalidade. O Simon, que aparece aí como símbolo da coragem e a sanidade também. É interessante de ver isso, por quê? Porque o grupo a gente aprende aí de uma forma mais bonitinha que todos se unem, né, em prol aí de um bem comum. Mas há controvérsias e esse filme ele mostra muito bem isso, né? Inclusive, nós podemos pensar sobre a nossa realidade atual aí com a vinda do Covid-19. Mas voltando aqui pro filme, né, o Ralph, ele não consegue, então, unir aí as pessoas, né, por mais que ele tente, né, que ele use aí propostas coletivas e tenta envolver as pessoas, né, que trabalham juntas, né, o seu poder de liderança, ele vai ficando ameaçado, né, quando ele tenta cobrar as pessoas, né, a fazer aquelas tarefas que foi dada ali pro grupo. Nesse meio tempo, vai se criando então aí subgrupos, né, pessoas que compartilham da mesma opinião, aqueles que vão pela maioria, os famosos Maria vai com as outras. E na vida real, como será que isso acontece? Na escola, por exemplo, temos vários subgrupos, por classe, por cor, por gênero, né, e assim sucessivamente. Ninguém mistura, né, ninguém se mistura. Nas empresas também, né, existe aí os grupos do puxa-saco do chefe, os grupos que odeiam o chefe, né, e os que ficam aí em cima do muro, né, mas brincadeiras à parte, mas as coisas funcionam mais ou menos assim, não é mesmo? De uma forma, assim, de uma perspectiva mais psicanalítica, nós poderíamos pensar o Ralph também como sendo o ego, né, que ele tenta aí mediar as instâncias do id, do superego, né, mas ele acaba aí se enfraquecendo e sendo dominado aí pelo id, né, no final. Por fim, o Jack, ele consegue, né, se tornar aí esse líder, né, ele simboliza isso com um pacto, né, de sangue, pintura no rosto, né, como uma espécie aí de ritual, né, um rito Hitler, né, com direito à música, gritos de guerras, né, e tudo mais. E leva, né, todos aí ao estado mais caótico da selvageria, carregando aí de impulsos, né, que nós encontramos aí no id, né, fazendo então essa ótima analogia que é essa instância psíquica. Nessa analogia aí que nós usamos os conceitos freudianos, a gente também pode pensar o Pig como sendo o superego e que sempre estava aí, né, aconselhando o Ralph, né, o ego, né, sobre as leis aí da realidade externa. Mas depois, né, que o superego ele é derrotado, né, ele é derrubado com a morte de Pig, o que acontece aí é uma ruptura do eu, né, a insanidade, o inconsciente ele toma a trama, né, mostrando aí os atos perversos e loucos que habitam aí em todos nós. Isso me fez lembrar aí daquela famosa frase de Thomas Hobbes, quando ele diz que o homem é lobo do homem.
Então aqui, portanto, nós somos sim capazes de destruir aí a nossa própria espécie, né? O que vocês acham que acontece quando nós somos obrigados a retornar ao estágio mais primitivo da nossa espécie? São várias aí teorias, né, que vão dar subsídios, né, para essa questão, né, em relação a isso, mas aqui trazendo para uma questão, né, que já foi mencionada ainda lá no início, né, William Gold ele faz um contraponto à teoria de Rousseau, né, em relação aí ao ser ou não ser, né, mal ou bom aí por natureza. Mas como assim, né? Será que já nascemos bom por natureza e a sociedade é que vai nos moldando, né? Fazendo com que sejamos aí uma coisa ou outra, né? Ou será que já nascemos com maldade e vamos aí nos tornando, né, bom, né? O que vocês acham que pode acontecer? Bom, eu também não tenho, assim, uma resposta concreta, né, a essa pergunta, nem mesmo a ciência, né, dá conta de responder isso, mas na psicanálise nós entendemos que nós somos seres sociais desde o nosso nascimento, né, então se a gente deixar aí uma criança sozinha quando ela nasce, pode acontecer ela morrer, né? Porque ela não vai conseguir. Então, dificilmente a gente vai conseguir medir isso, né? O que vem antes do nascimento, o que vem depois. Tudo aí são suposições, né? Mas por que eu quero trazer tudo isso aqui para discussão? Para a gente poder entender a mensagem desse filme, nós temos aí que levar em considerações essas coisas que foram levantadas, né? Porque o filme ele é feito com crianças, né? O autor ele tenta tirar essa imagem de crianças inocentes, né? E livre de qualquer maldade, mostrando que atos selvagens e desumanos eles podem sim ser feitos em qualquer idade e talvez a selvageria ela seja algo intrínseco ao ser humano. Freud ele já dizia sobre isso, né? Na psicanálise nós entendemos que os instintos e as pulsões eles vão tomando um rumo diferente depois aí da consciência. Antes disso, somos seres primitivos, perversos, né? E capazes sim de atos de maldade, inclusive até mais sinceros. Quando eu digo que os personagens eles foram obrigados aí a regredir a um estágio mais primitivo, é porque eles foram expostos ao medo, né? A uma vida sem regras, sem limites, lutando aí por sobrevivência, nem que isso custasse a morte do outro. Essa situação, por si só, ela já tende a nos levar aí ao caos, né? Isso faz a gente entender o porquê das guerras, né? O porquê do holocausto, o porquê aí da escravidão, né? Desses acontecimentos que foram aí tão brutais. São coisas aí que sempre tornam a acontecer, né? Em formato diferente, né? De forma cíclica, eles vão se repetindo, né? Então a gente pode entender esse enredo de várias formas, principalmente, né, em cunho político e religioso. O filme ele também vai trazer aí um tal do monstro, né, que representa esse medo do desconhecido, e como isso é implicado aí nos outros integrantes do grupo, né? O filme ele traz aí uma reflexão sobre a psicologia das massas, né, em que o comportamento aí grupal, né, ele é tomado por emoções, invalidando a razão intelectual. E quando a gente perde a razão, que é a nossa consciência, o que sobra é insano, é um retorno a um estágio mais primitivo, né, e selvagem. O comportamento de grupo, ele já foi algo aí de muitos estudos, né, e de experimentos, né, inclusive o Zimbardo, né, ele mostra, né, o que acontece quando pessoas boas são colocadas em lugares ruins, né, de acordo com o experimento dele, né, as pessoas elas passam a se comportar conforme os papéis sociais que lhes são impostos, né. É muito interessante essa perspectiva, inclusive, né, tem um livro, que inclusive neste livro aqui, ó, tem todo, né, esse experimento aí do Zimbardo e o experimento do eletrochoque também, né, com Milgram. Tem todo aqui nesse livro, né, então quem quiser, né, depois adquirir, é uma boa, porque tem várias histórias aqui da psicologia. E também tem o filme da prisão de Stanford no Netflix, até pouco tempo tinha, né, não sei se ainda tem, que também fica aí recomendado para vocês. Outro experimento muito importante que é interessante trazer aqui é o experimento de Milgram com os eletrochoques, em que ele diz aí que as pessoas costumam agir conforme as ordens, né, que elas recebem, e que desde cedo nós somos então ensinados a ser obedientes, né, às figuras aí de autoridades.
E o Foucault também vai dizer isso, vai falar sobre isso também, né, que nós somos adestrados desde cedo, né, a sermos aí corpos dóceis, né? E neste caso, o Jack, ele representa uma autoridade, né, não só aí pelo papel que ele ocupava, né, mas também por ser aí o mais velho da turma, né, que já representa, né, bastante coisa nesse sentido. Nós tendemos, né, a transferir esse lugar de saber para o outro, nós nos colocamos nesse lugar aí de não saber, né, tal como acontece aí no filme, né? Outro ponto também é a perseguição de Ralph pelos membros do grupo a mando de Jack também, né? Ele pode ser olhado aí por uma perspectiva de Maquiavel, né? Em O Príncipe. Isso porque quando um conquistador ele assume aí a liderança que já foi ocupada por outro, ele deve exterminar aí, né, a linhagem do antigo, tal como acontece no filme. E também acontece aí na raça animal, como nos felinos, né? Os leões, né, fazem muito isso, por exemplo. Enfim, muitas coisas, né, pra gente poder interpretar, como a concha, né, o meio de comunicação entre eles, ainda lá no início, né, uma forma de assembleia, né, trazendo aí essa questão da democracia. Esse filme ele nos desperta aí muitas coisas, né, como sentimento de alívio, né, por serem crianças irracionais, e acaba nos afastando, né, de certa forma desse conteúdo por achar que é impossível, né, mas ao mesmo tempo, né, ele traz espanto porque ele traz à tona essa realidade. Quando os dois, né, amigos, então eles começam a conversar e que um pede a hora, né, e o outro fica, mas pra que você quer saber a hora, né? Então ele começa a tentar imaginar o que estava acontecendo lá nessa cidade, né, onde eles moravam, né, que programa de televisão poderia estar passando naquele momento, e tudo isso acontece assim como uma forma de tentar se refugiar, né, dentro da própria mente, uma forma de fugir um pouco aí dessa realidade que acaba sendo, né, tão cruel, né? Então, ver essas duas crianças conversando ali e tentando imaginar isso, qual que era o programa de TV, né, o que estaria acontecendo e tudo, e eles começam a viajar, né, tentando fazer isso, aí a gente vê, né, o recurso, porque isso aí é um recurso, né, que nós seres humanos temos para tentar fugir dessa realidade imposta e que muitas vezes é cruel e que acontece o tempo todo. Então, o quanto que é importante a imaginação, o quanto que é importante os contos de fadas, né, pra gente poder, às vezes, se refugiar dentro aí da nossa mente. Uma frase que também marcou o filme foi quando o Pig diz: fizemos igual ao que os adultos fariam, né? Por que não deu certo? Vamos refletir sobre isso? Se você já teve experiências aí grupais, né, que seria interessante, né, agregar aqui, ou tem dúvidas sobre o assunto, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar gerar um conteúdo a partir disso.